Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de filosofia, continuar o que a gente vem discutindo nas últimas semanas. A ideia de hoje é dar uma continuidade ao que a gente concluiu semana passada, a gente falou de algumas definições, desenvolveu alguns entendimentos, mostrou como que o pensamento filosófico se constrói a partir do tempo em que ele se apresenta, a partir dos problemas que são relevantes, em como ele incorpora as características do pensador que constrói aquele conjunto de conceitos, de estruturas de raciocínio para tentar explicar a realidade. Então é isso que a gente está conversando até agora. É como a gente falou a semana passada, a gente vai começar agora a fazer uma passagem para estudar o que a gente vai chamar também de história da filosofia em si, né? Então, estudar lá agora um período histórico específico, com problemas específicos daquele período histórico, com um conjunto de pessoas específicas, né, que participavam daquele tempo, que são os filósofos daquele tempo, que vão tentar propor alguns conceitos, alguns pensamentos para explicar os problemas que eram relevantes até então. Tudo bem? Então, a ideia de hoje é a gente fazer uma aulinha simples. Aviso desde já que a gente tem uma atividade essa semana, tudo bem? Então, antes de eu começar a falar as coisas que interessam mesmo, a gente tem uma atividade essa semana, vai ficar aberto uma semana no Moodle, ou seja, até sexta-feira que vem ainda é possível fazer. Eu preciso que vocês façam nessa semana, né? Então, infelizmente, dessa vez eu não vou poder prorrogar o prazo, eu preciso que vocês realmente façam essa semana, porque eu estou no primeiro bimestre, ainda preciso fechar as notas do primeiro bimestre, né? Como vocês sabem, a gente ficou 3 semaninhas sem aula, enfim, eu preciso fechar. E essa aula de hoje já é o segundo bimestre. Então, a gente está com esse descompasso, e para eu não gastar mais tempo, conseguir fechar o diário a tempo, conforme a organização do curso, eu vou pedir que vocês entendam que dessa vez não vai dar para prorrogar. Então, vocês vão ter tempo, tranquilo. Então, já avisando de agora, de início, se assistiu a aula, se entendeu da aula e não tem dúvidas enormes, já vai para o exercício, já faz atividade, já aproveita essa nossa hora na semana para fazer isso, tudo bem? E aí, qualquer coisa na próxima aula, se tiver dúvidas, se vocês quiserem perguntar coisas que não deu tempo porque você ficou fazendo atividade, pode perguntar na próxima aula também, não tem problema, certo? Então vamos lá. A gente falou hoje que a ideia é falar sobre a filosofia, o significado da palavra, quem propôs isso, falar sobre o filósofo, que é esse cara que faz filosofia, falar sobre as perguntas que esses filósofos primeiros faziam, e aí fechar a aula com uma ideia de, bom, então começou aqui. Então, o marco da filosofia, o início, a origem, a gente coloca lá uma data histórica da filosofia ter começado em X data, tudo bem? Então, quando a gente fala de filosofia, a gente atribui a um filósofo grego chamado Pitágoras, sim, o mesmo cara da matemática, o mesmo cara do teorema, né? A gente vai ver ele com mais calma depois, que ele tem coisas muito legais para a gente poder entender e ver como que ele pensava o mundo, né? E atribui-se a ele a invenção da palavra filosofia, né? 5 séculos antes de Cristo. Ele afirmou que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens também poderiam desejar e amá-la, tornando-se filósofos. Então, em outras palavras, a gente tem que a filosofia vem da união de duas palavrinhas gregas, chamada philo mais sofia. Philo deriva de filia, que quer dizer amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais, e sofia quer dizer sabedoria, e dela vem a palavra sofos, sábio. Então é muito comum você encontrar filhos de filósofos, filhos de pensadores, filhos de intelectuais chamados sofias, e essa é a razão, tudo bem? Então a filosofia vai ter qual sentido para a gente, né? Para a gente conseguir associar o entendimento, a raiz grega da palavra, o significado que ela pode passar para a gente. A filosofia vai ser, então, a amizade pela sabedoria, o amor e o respeito pelo saber. E aquele que pratica isso vai ser chamado de filósofo, tudo bem? Então, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, que tem amizade pelo saber e que deseja o saber. Então, o filósofo vai ser esse cara que o Pitágoras entende que é alguém que deseja a sabedoria, alguém que ama a sabedoria, alguém que tem vontade de conhecer a sabedoria plena e completa, embora, segundo o Pitágoras, claro que isso não é para todos, pertence aos deuses, ele entende que os homens podem participar disso, tudo bem? E esses homens são os filósofos, no caso. Para a gente entender melhor quem são os filósofos, como que o filósofo ele se apresenta na sociedade, qual que é a tarefa do filósofo, né, como que ele age no mundo enquanto filósofo, enquanto fazer filosófico, ele dá uma analogia interessante dos Jogos Olímpicos, né? E aí eu leio o trecho para vocês para a gente poder pensar junto, né?
Leio o trecho do Pitágoras. 3 tipos de pessoas compareciam aos jogos: as que iam para comerciar durante os jogos, alistando apenas para servir aos seus próprios interesses e sem preocupação com as disputas, ou seja, só para vender coisa, né? É o povo do cachorro-quente. As que iam para competir, ou seja, os atletas e os artistas, pois durante os jogos também haviam competições artísticas de dança, poesia, música e teatro, né? Então tem aquelas pessoas que vão lá para ganhar, né? Para jogar o jogo de fato. E tinham também aqueles que iam para contemplar os jogos dos torneios, né? Para avaliar o desempenho e julgar o valor dos que ali se apresentavam. Né? Então a gente tem essa terceira categoria de pessoas que participavam dos Jogos Olímpicos. É justamente esse terceiro tipo de pessoa que o Pitágoras considerava que a gente podia chamar de filósofo. Então, vamos entender esses 3 verbos que tem aqui. Ele vai contemplar, ele vai avaliar, ele vai julgar. Então, esse é o filósofo na relação toda. Ele não é nem quem vai vender, né? Quem vai estar interessado ali numa relação de venda, ele não vai estar interessado numa relação de competição, mas ele vai estar interessado numa contemplação, numa avaliação, num julgamento daquele objeto que ele está presenciando. E é justamente nesse sentido que, para o Pitágoras, o filósofo ele é aquele que contempla, né? Então, segundo ele, aí algumas características que vão ser bastante importantes para a gente entender esse comecinho da filosofia, algumas tretas entre pensadores, né? Então é interessante a gente já gravar esse tipo de classificação que o Pitágoras coloca para a gente. Ele vai falar que, bom, o filósofo ele não é movido por interesses comerciais, né? Não coloca o saber como propriedade sua, como uma coisa para ser comprada e vendida no mercado. Então, gravem isso. Não é movido pelo desejo de competir, ou seja, não faz das ideias e dos conhecimentos uma habilidade para vencer competidores ou atletas intelectuais. E aí a gente vai poder chamar isso de sofistas mais para frente, né? Então, ele não está nem interessado em vender conhecimento e nem se utilizar do seu conhecimento para competir sobre quem é o mais apto intelectualmente. Tudo bem? Segundo o Pitágoras, o filósofo ele vai ser aquele que é movido pelo desejo em saber. Então, em contemplar, observar, avaliar as coisas, ações, pessoas e acontecimentos. Então, é isso que o filósofo faz. Ele vai ser aquele que contempla, observa, julga e avalia. E a gente vai lembrando que todas essas características vão estar justamente relacionadas ao que a gente chamou de pensamento crítico, né? Ao raciocínio crítico. Essa avaliação, esse julgamento, esse conhecimento das partes que constituem determinado fenômeno, a relação de como que as coisas, melhor, o conhecimento de como que as coisas estão relacionadas, tudo bem? Então, é justamente esse filósofo contemplador, esse indivíduo contemplador da realidade, que vai buscar entender ela mais profundamente, no funcionamento das suas partes, nas relações que essas partes mandam entre si, para que, de fato, você consiga entender o todo que acontece ao seu redor. Esse é o filósofo, que faz isso pelo amor à sabedoria, pelo desejo em saber. Tudo bem? Então, nesse sentido, a gente vai ter que, segundo Pitágoras, quando a gente vai falar da verdade, o que é essa verdade? Essa verdade é um conhecimento do mundo como ele é, né? Então, quando ele fala que a gente precisa buscar a verdade na filosofia, a gente está falando de buscar um conhecimento das coisas como tal, é um conhecimento final das coisas, um conhecimento real das coisas, né? Então, quando a gente vai falar de um modo geral, a verdade diz respeito a isso. E aí o Pitágoras vai dizer o seguinte, bom, enquanto na filosofia, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre as coisas, né? Ela não pertence a ninguém, ela não é um prêmio a ser conquistado por competição, ela vai estar o quê? Vai estar diante de todos nós, como algo a ser procurado, e é encontrada por todos aqueles que a desejar, que tiverem olhos para vê-la e coragem para buscá-la. Então, o filósofo, a partir do momento que ele vai se colocar num movimento de contemplação, ele vai, a partir da observação, do julgamento, da avaliação das coisas, ações, pessoas e acontecimentos. Então, veja esse conjunto de fatores, não é qualquer, é basicamente tudo que está ao nosso redor. É tudo que está ao nosso redor e a relação dessas coisas, que é o que realmente torna possível que a gente compreenda, de fato, o que é motivo para o acontecimento de algo, o que é causa de outra coisa que acontece, o que está por trás, né? Um conhecimento que, de fato, a gente pode vir alcançar, dessa verdade filosófica, né? Então, o filósofo ele vai ser esse alguém que
vai olhar para esse conhecimento que está à disposição, que está disponível, e vai, nesse movimento de procura do conhecimento, vai desejar ter essa sabedoria. Tudo bem? Bom, e aí, diante desse entendimento de quem é o filósofo na fila do pão, né? Quem que é esses primeiros filósofos? A filosofia enquanto amor à sabedoria, filósofo enquanto esse alguém que deseja essa sabedoria, que ama essa sabedoria, sabedoria enquanto conhecimento completo da realidade, conhecimento do mundo, a busca pela verdade sobre o mundo. A gente precisa agora começar a dar uma olhada em, bom, beleza, então tem lá os caras que vão lá só contemplar, tem os caras que vão só observar, julgar, avaliar as coisas, mas e aí, quais são as primeiras perguntas que os filósofos faziam, né? Porque como a gente viu nas outras aulas, a essência da filosofia, se a gente quiser chamar assim, né? Aquela coisa, o diferencial da filosofia não é nem só o pensamento crítico, né? Já que essa capacidade de avaliação, julgamento, reflexão, a gente tem em outras disciplinas, outras áreas do saber. Mas essa coisa de sempre colocar o carimbo da interrogação, de sempre se questionar, de sempre se colocar em dúvida, reavaliando o conhecimento que você julga já ter por completo, isso é próprio da filosofia. E é justamente isso que se espera enquanto perspectiva da sua relação com o mundo, né? Então, nesse nosso relacionar com o mundo, é justamente aí que a filosofia entra como algo que vai, de alguma maneira, tentar contribuir para a sua relação com o mundo, com as outras pessoas, com o ambiente, porque sempre que a gente pergunta, a gente busca recolocar questões que eram dadas como respondidas, mas que podem vir a ser se apresentar de outras formas quando colocado em outros momentos. Tudo bem? Então vamos tentar entender o que perguntavam os primeiros filósofos, né? Lembrando, pessoal, que o que a gente está chamando de primeiros filósofos, que nem se a gente for Pitágoras, a gente tem Pitágoras que está 5 séculos antes de Cristo. Tudo bem? E aí, quando a gente tem esse tempo, acho que não é 5 séculos, não, são 5 anos. Mas, enfim, depois eu vejo certinho. A gente tem um período em que a ciência não era desenvolvida, a gente não tinha esse tipo de escola que a gente tem especializada, a gente não tinha um conhecimento tecnológico que permitia que a gente tivesse um alcance detalhado sobre como que as coisas funcionam no mundo. Essas explicações sobre como as coisas funcionam no mundo não eram desenvolvidas, então a gente tinha o quê? A gente tinha o indivíduo sentado numa pedra. Né? Coloca esse cenário agora na sua cabeça. Aí. Então, como que o indivíduo sentado numa pedra, apenas com o poder da observação e da imaginação, né, ele vai explicar por que os seres nascem e morrem. Né? Então, como que a gente chega nessa resposta? A gente nem hoje consegue ter uma resposta em relação a isso. A gente, hoje em dia, a gente tem lá um determinado conjunto de conhecimentos biológicos, né? De que, os cresçam, desenvolvam e morram, porque a célula tem uma determinada finitude, etc. Né? Mas imagina isso lá atrás, né? Quando a gente não tinha esse conhecimento. Outra coisa, por que os semelhantes dão origem aos semelhantes? O que significa isso, gente? Perguntar, bom, de uma árvore nasce outra árvore, de um cão nasce outro cão, de uma mulher nasce uma criança, que pode vir a ser uma mulher, enfim, seres humanos nascem seres humanos, né? Por quê? Né? O que explica isso? Como que eu explico isso racionalmente? Como que meu conjunto de pensamento, as possibilidades imaginárias me permitem explicar esse tipo de pergunta, né? E aí vem um problema, fala, beleza, né? É um cão, vai nascer o quê? Vai nascer um cão. Aí, pô, é óbvio, né? Mas, e quando a gente fala, bom, e por que diferentes também parecem fazer surgir diferentes, né? E aí você tem lá o cara na pedra. Ele vai pensar, o que ele tem de potencial de reflexão? Ele tem de conseguir informação sobre o mundo? A observação, né? E ele vai ter, bom, o dia parece fazer nascer a noite, o inverno parece fazer surgir a primavera, um objeto escuro clareia com o passar do tempo, um objeto claro escurece com o passar do tempo. E aí você pergunta, como? Né? Como assim? Então, se você pensa, como que coisas semelhantes geram semelhantes, tudo bem, simplesmente está se reproduzindo, é cópias. Mas e agora, quando tem um dia,
Como que o dia gera a noite se o dia é basicamente oposto da noite? Como que eu explico isso, gente? Então, tenta se colocar lá enquanto sentado numa pedra sem qualquer tipo de conhecimento científico que vocês têm, sem esses mais de 2.000 anos de conhecimento do mundo, né? Como que eu explico isso? Então, era uma coisa que fugia completamente ali à realidade, né? Ao conjunto de entendimento, vamos chamar assim. Era espantoso, né? Como a gente viu em outras aulas passadas, é aí que a gente começa a ter essa busca pelo conhecimento, essa busca por sanar um certo desconforto, né? A admiração, o espanto, a perplexidade, essa coisa que deixa você meio que bagunçado e fala assim, bom, eu preciso resolver isso, preciso voltar em equilíbrio, né? E essa busca pelo equilíbrio é justamente encontrar respostas. Outra pergunta que se coloca é por que tudo muda, né? Então a criança se torna adulta, amadurece, envelhece e desaparece. A paisagem cheia de flores da primavera vai perdendo verde, as cores no outono, até ressecar-se e retorcer-se no inverno. Por que um dia luminoso, ensolarado, de céu azul e brisa suave, repentinamente se torna sombrio, coberto de nuvens, varrido por ventos furiosos, tomado pela tempestade e pelos raios e trovões? Como explico a mudança? É isso que está sendo perguntado, né? Então, como que eu explico que as coisas mudam? Que as coisas parecem deixar de ser o que eram? Ou, pior, né? Como que eu explico a mudança sem que a coisa deixe de ser o que ela é? Por exemplo, a criança. A criança nasceu, ela é quem? Ela é João. Né? É uma João criança. Aí, daqui a pouco, o João é o João menino. Daqui a pouco é o João adolescente. Daqui a pouco é o João adulto. Daqui a pouco é o João velho. Daqui a pouco é o João morto, né? Mas como ele deixou de ser o João em algum momento, apesar de toda essa mudança? Não. Como explico isso? O que acontece? O que fica, né? Como que eu posso acalmar esse desequilíbrio mental que se gera a partir do momento em que eu tenho esse choque com a falta de respostas para me explicar por que as coisas mudam, né? E aí a gente tem ainda, né? Por que o que parecia uno se multiplica em tantos outros? Uno, gente, é um termo filosófico que vai ser muito comum a partir de agora, né? Que quer dizer unidade. Né? É unidade, uma coisa. Tudo bem? É unidade enquanto categoria e a unidade enquanto coisa específica, ou seja, a unidade dos seres humanos e a unidade de João, homem, certo? Então, se de uma só árvore, quantas flores e quantos frutos nascem? De uma só gata, quantos gatinhos nascem? Né? Então, como que eu vou explicar que de uma coisa sai um monte? Né? Como que eu vou explicar que o uno se torna múltiplo? Múltiplo é uma variedade de coisas. E aí a gente ainda pode perguntar, por que as coisas se transformam? Por que se diferenciam um dos outros? Por que nada permanece idêntico a si mesmo? De onde que vêm os seres que existem? Para onde que eles vão quando desaparecem? Será que eles vão para algum lugar? Será que simplesmente, será que acontece alguma coisa? Então, essas são aquelas primeiras perguntas que vão sendo feitas lá pelos primeiros filósofos. E aí também, por que tudo parece se repetir? Né? Depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia, depois do dia vem a noite. Então, por que as coisas são assim? Então, são essas questões que vão sendo colocadas de uma forma sequencial pelos primeiros filósofos, são questões que, até então, geram essa necessidade de respostas. Por quê? Para que as pessoas possam lidar com a sua existência e que elas possam lidar com o mundo em que elas vivem. Né? Então, todo esse conjunto de perguntas, na verdade, era para tentar compreender o que é uma coisa chamada cosmos. Tudo bem? Então, cosmos com K é a palavrinha grega. Cosmos com C é o português. Né? E o que é cosmos? Cosmos é o conjunto de tudo que existe, desde o microcosmo ao macrocosmo, das estrelas até as partículas subatômicas. Ou seja, cosmos é tudo que existe. O grego é um termo para se referir à beleza, à ordem, à organização, à harmonia. Quando a gente vai falar de cosmos, essa tentativa de entender o cosmos é justamente para a gente conseguir ter uma resposta que dê uma harmonia, que dê um equilíbrio, para a gente poder compreender como que essa sucessão de eventos, mesmo que as coisas permaneçam como tal,
por que elas acontecem, por que elas se arranjam de tal forma que me permitam compreender tudo que existe no mundo, né? E aí a gente fica pensando, bom, mas os filósofos foram os primeiros a fazer essas perguntas já não tinham antes, porque quando a gente fala filósofo, a gente está falando de alguém que é uma sabedoria que é racional, uma sabedoria que tem uma estrutura, que é tudo isso que a gente vem falando nas outras aulas, uma explicação que seja mais, que envolva justificativas, que envolva um exercício do pensamento, né? A gente vai falar, bom, eles foram os primeiros a perguntar e fornecer respostas sobre o cosmos? Não, né? Antes dos filósofos, os ditos filósofos, que receberam o carimbinho lá do filósofo, que tem uma data, né? A gente tem, sem dúvida, religião, tradições e mitos que explicavam todas essas coisas, né? Mas as suas explicações já não satisfaziam aos que interrogavam sobre as causas, né? Então vamos por partes. O que é mito, gente? Você vai ver lá aqueles filmes da Disney, Percy Jackson, o Hércules. Aí, se você voltar um pouco mais no tempo, você vai ver lá o Thor, que é um outro tipo de mitologia, né? Então, quando você vai dar um Google na mitologia, vai procurar os filmes da Marvel ou da Disney, né? Você vai encontrar muita coisa que vai se referir ao que é familiar para você. A gente vai explicar bonitinho o que é o mito mais para frente. Mas o mito são esses personagens, essas fantasias, essas explicações sobrenaturais, né? Que começam a não satisfazer mais as pessoas que se perguntavam sobre essas questões, né? Se perguntavam sobre o quê? Sobre as causas. Quando a gente fala de uma causa, o que é uma causa, gente? Causa é uma coisa que provoca o acontecimento de algo, né? Então, se a rua está molhada, a gente pode procurar causas para explicar isso. O que foi? Foi chuva, foi uma mangueira que estava aberta, foi uma guerra de bexiga d'água, tudo bem? Então, a gente consegue ter uma explicação racional que dá uma paz mental, tudo bem? Então, quando eles começam a não estarem satisfeitos com explicações religiosas, de tradições, de mitos sobre as coisas, sobre essas perguntas que foram feitas, sobre as causas da mudança, da permanência, da repetição, da desaparição e do ressurgimento de todos os seres, as explicações que eles já tinham começam a perder força. Eles não convenciam mais para quem conhecia, quem desejava conhecer essa verdade sobre o mundo, esse conhecimento seguro sobre o mundo, né? Então, se a gente não tem uma explicação que satisfaz, a gente tem uma busca por outras explicações que sejam melhores, né? E é justamente aí que a gente tem a origem da filosofia em si, né? A gente vai ter uma coisa que a gente vai chamar de movimento que vai da cosmogonia até a cosmologia. A gente vai passar com calma essa explicação na próxima aula. Mas cosmogonia, gente, é nada mais do que uma explicação do cosmos, né? Uma gênese do cosmos, onde nasceu o cosmos, tudo bem? Enquanto que a cosmologia é o estudo racional do cosmos. Então, a gente vai passar agora desse entendimento do nascimento do cosmos, que vai ser uma explicação mitológica, que tem o Deus Caos, e do Deus Caos tem os filhos do Deus Caos, que são outros deuses, e aí esses deuses, eles têm relações entre si, nascem filhos dos deuses, e por aí vai, tudo bem? A gente vai explicar isso com mais calma. Mas você já tem uma certa ideia do que é isso a partir dos filmes que vocês assistem, né? Então, quando que a filosofia nasce? Ela nasce quando? Ela surge quando? Quando alguns pensadores gregos se dão conta que as verdades do mundo e dos seres humanos não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelados por essas tradições, pela religião, por mitos, mas que poderia ser alcançado por todos os seres racionais. Uma vez que o conhecimento vai ser alcançado através da razão, todo ser racional poderia ter acesso a esse conhecimento. Então, ele começa a ter um tipo de uma coisa que é suplantada, né? Suplantada é uma palavra legal. Então, essa consciência mítica, esse entendimento do mundo a partir de mitos, ele vai começar a passar a ser um entendimento do mundo a partir da razão. E aí, justamente, é que a gente tem essa passagem. E suplantar, gente, é quando a gente coloca uma coisa em cima da outra. Tudo bem? Então, suplantar é quando você pega e põe assim, o que significa que você não tira a outra de sopetão. Você simplesmente vai sobrepondo. Tudo bem? Então, o que a gente tem com isso? A gente tem com isso que a coisa não aconteceu assim, beleza, agora ninguém aceita mais os mitos, agora tudo joga no lixo e a gente só aceita o pensamento racional. Não. É uma coisa que foi se colocando à medida que, de fato, o pensamento mitológico foi se tornando insatisfatório, né? Então, dizem, né,
lá os estudos clássicos, tem várias questões aí que poderiam ser problematizadas, né, por outros estudiosos, mas num sentido geral, dizem que a filosofia nasce, né, o marco da filosofia, a origem, o nascimento da filosofia é dado na Grécia, no século 7 e 6 a.C., né, promovendo a passagem do saber mítico ao pensamento racional, né, ou seja, no pensamento alegórico, fantasioso, um pensamento que está pautado na razão, sendo que esse é uma passagem que durou ao longo de um processo histórico bastante grande, sem um rompimento brusco imediato, com formas de conhecimento que eram tiradas do passado. Que formas eram essas? Essas formas eram a mitologia grega. Tudo bem? E é justamente isso que a gente vai ver na próxima aula. E por que na Grécia? É justamente porque a Grécia tinha uma estrutura cultural, né, com a expansão que ela teve de território, e além disso, ela ainda tinha dois dos maiores formadores da cultura grega antiga, que eram Homero e Hesíodo, que eram os responsáveis por elaborar essa mitologia grega. Então, a gente tem dois livros principais, que é a Teogonia e a Odisseia e a Ilíada, que possivelmente vocês vão ter que ler em alguma disciplina de português, porque nos outros anos tinha que ler, né? E que vão construir a narrativa do povo grego, da origem do povo grego, da explicação dos fenômenos do povo grego. Tudo bem? E é justamente isso que a gente vai falar na próxima aula. Então, o que a gente tem que entender agora é que os filósofos são esses caras que amam a sabedoria, que a sabedoria passa a ser um tipo de explicação que considera os mitos e o que se tinha explicado, né, como insatisfatório. As perguntas feitas pelos primeiros filósofos buscam explicar o cosmos, e nessa tentativa de explicação do cosmos, a gente começa a perceber ali, eles começam a perceber que as causas dadas como explicação já não eram tão suficientes. E se não é suficiente, a gente precisa de outra, né? E é justamente aí que a razão se desenvolve. A razão vai se desenvolver na Grécia por causa desse amadurecimento da cultura grega e de como que ela se organizava social e politicamente, né? Que é justamente por causa disso que a gente vai ter que a filosofia tem lá a sua origem na Grécia. Tudo bem? E aí, próxima aula, mitologia grega, passagem do que a gente vai chamar de cosmogonia para cosmologia. Se não entender muito bem esses termos, não se preocupe, na próxima aula a gente explica. O que é importante agora é que a gente tenha entendido essas primeiras questões, o contexto dessas primeiras questões e o impacto, imagina o impacto que essas questões tinham naquela época em que a gente não tinha esse conhecimento dado que a gente tem hoje. Tá legal? Então, pessoal, mais uma vez, tem uma atividade para ser feita. Vai para a atividade agora, a não ser que você tenha dúvidas que você vai ficar tremendo na sua cadeira, tudo bem? Se você tiver essas dúvidas, vai para o Teams, mas aproveita esse nosso tempo para fazer atividade e qualquer coisa, terminou a atividade, vai para lá. Se precisar alguma explicação sobre a atividade também, me procura no Teams que a gente conversa. Tudo bem, pessoal? Então, até semana que vem. Muito obrigado e fiquem bem.